Cumprimento inicialmente não apenas Vossa Excelência, mas também os prezados colegas que se encontram neste plenário virtual e também saúdo todos aqueles que nos acompanham, membros do Ministério Público, advogados, servidores e demais pessoas que se interessam pelos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. O presidente, vou resumir o voto escrito que trago, que é relativamente longo, e não poderia iniciar a minha fala sem antes cumprimentar a ilustre ministra Rosa Weber, que nos brindou com um voto completo, um voto substancioso, um voto que revisita, inclusive, a literatura política, trazendo um clássico como George Orwell, 1984, que faz referência lá em meados do século XX a um grande irmão, a um Big Brother, que controlaria a vida de todos os cidadãos. Eu ouvi com muito interesse, com muito gosto, o voto da eminente relatora. Mas eu começo meu voto, senhor presidente, assentando que, nos dias atuais, o maior perigo para a democracia não é mais representado por golpes de Estado tradicionais perpetrados com fuzis, com tanques ou canhões, mas agora pelo progressivo controle da vida privada dos cidadãos, levado a efeito por governos de distintos matizes ideológicos, mediante a coleta maciça e indiscriminada de informações pessoais, incluindo de maneira crescente o reconhecimento facial. Esses dados são submetidos a um novo instrumental da tecnologia de informações, denominado o Big Data, que consegue armazenar, interligar e manipular uma enorme quantidade de dados para o bem ou para o mal. Salto aí vários trechos do meu voto para lembrar como fez o ministro Alexandre de Moraes e agora mais recentemente o ministro Luiz Fux, que a própria Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.708 de 2018, que ainda se encontra em período de vacatio legis, mas que foi intensamente debatida com a sociedade, de modo geral, abriga em seu texto alguns princípios limitadores relativos ao tratamento de dados pessoais, estipulando que a sua coleta só pode ser realizada, só pode ocorrer, considerada rigorosamente a finalidade pretendida e rejeitando de maneira perentória a coleta excessiva, conforme se vê no artigo 6º, incisos 2 e 3, que eu me permito rapidamente relembrar, porque estamos no julgamento público até para fins didáticos ou pedagógicos. O que diz essa lei, muito bem elaborada, a meu ver? E o seguinte, o artigo 6º, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Inciso 2º, adequação, que corresponde à compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. E o inciso 3º fala na necessidade, que corresponde à limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, senhor presidente, para concluir muito brevemente, e meu voto é extenso, como já disse, eu digo o seguinte: a valer a sistemática criada pela MP, que ora está sendo questionado, eu não tenho dúvida de que, até nos termos desta citada lei, de que ocorreria a coleta e o processamento de dados pessoais de forma e em quantidade desarrazoada, desnecessária e incompatível com o suposto propósito de avaliação e manejo dos riscos da atual pandemia
para a saúde pública. Então, senhor presidente, mais uma vez, cumprimentando a ministra Rosa Weber pelo aprofundado voto que trouxe a consideração do egrégio plenário, eu assento que a acompanho integralmente deferindo a liminar.